Shalom, meus amados. Depois de algum tempo, estamos aqui de volta. Muitas coisas se passaram, muitas nuvens, levaram uma grande história, E Deus nos sustentou todo esse tempo. Tivemos muitos acontecimentos aí para estar relatando, mas hoje eu quero ser bastante objetivo, Eu estou aqui novamente de volta para tentar transmitir aquilo que Deus tem falado com a gente nesse tempo, sobre uma vida de comunhão, uma vida de intimidade, uma vida de busca com Ele. E essa vida de busca nele e com Ele, ela implica de morte, morte certa do eu, daquilo que pode atrapalhar a nossa comunhão com Deus. Que a Bíblia diz claramente, se o grão não cair na terra e morrer, ele não pode produzir fruto. O que é essa morte, Essa morte são os nossos desejos, as nossas ânsias, são todas aquelas coisas que nos levam distante de Deus. E para a gente gerar o verdadeiro fruto, nós temos que morrer pelas nossas vontades, pelos nossos desejos, por aquilo que nos afasta de Deus. Então hoje eu quero estar compartilhando com vocês, depois de tanto esse tempo, Eu tinha bastante assunto para falar, Até fiz um esboço aqui de alguns assuntos que eu possa estar tratando com vocês, mas algo me chama muita atenção, algo muito básico e que nós deixamos, essas coisas, dando importância a coisas que não são importantes na nossa vida. Pode parecer bastante confuso o que eu estou dizendo, mas eu vou estar explicando para vocês. Eu estava pegando alguns versículos aqui para montar o estudo anteriormente, e me deparei numa passagem que não tem como eu não compartilhar com vocês, João 15. Então eu, sem demora, vou estar falando com vocês, Eu vou estar parando em algumas coisas para poder fazer algumas ponderações e aí nós estarmos aprendendo juntos, A passagem que eu quero compartilhar com vocês está em João 15 e o título da passagem é o Evangelho de João, 15, e o título da passagem é A Videira e o Ramos. Então começa assim, no primeiro versículo, Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta, e todo o que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto. Quando fala que Jesus é a videira verdadeira, Jesus ele veio num momento onde que toda a nação de Israel estava esperando o Salvador, o Messias. E eles tinham, dentre essas esperanças, um protótipo do Messias que eles estavam esperando. Eles queriam um Messias que fosse resolver as questões financeiras dele, na questão de alimento, e principalmente tirar eles do poder do jugo romano, que naquela época, o que dominava aquela região da Judéia e quase todo o Oriente Médio era o Império Romano, o Império Italiano ali, o Império Romano. Então eles tinham nas suas mentes que o Jesus que viria, era um Jesus que iria resolver todos os problemas dele, E eu fico imaginando se nós vivêssemos naquela época, nós não seríamos iguais a esses que rejeitaram Jesus. Por quê? Eu vou criar uma situação para que vocês possam entender o que eu estou dizendo, Jesus, um pobre carpinteiro, era uma das profissões assim mais poucas remuneradas, filho de uma virgem, ou seja, ele foi gerado pelo poder do Espírito Santo. Eu não sei se vocês conseguem se transportar a essa situação. Vocês iriam acreditar em alguém que não tivesse pai, foi gerado por um Espírito Santo, de uma virgem? É uma coisa assim totalmente incoerente. Dificilmente nós iríamos também acreditar naquele Jesus que veio naquela época. Hoje nós acreditamos, mas será que nós acreditamos? Nós questionamos isso é possível? Ou nós tão somente lemos e adotamos esse entendimento e nós cremos em Jesus.
nós somos muito incoerentes com a nossa realidade, com a nossa verdade. Nós somos aquelas pessoas que somos levados a ventos de ensinamento ou de doutrinação sem procurar conhecer, pesquisar, estudar essas coisas e principalmente ouvir o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa e o Espírito Santo ele se comunica com o ser humano. Tanto que Jesus, quando subiu, ele falou assim: olha, eu vou subir, mas vou deixar o Paracleto, né? Ou seja, o Consolador, para que aonde eu estiver, vocês também estejam, né? Vocês estejam em mim e eu em vocês. Jesus enviou o seu próprio Espírito para nos dar aquela sensação, aquele relacionamento com Ele. Mesmo Ele tendo ido no céu, Ele conseguiu se fragmentar e morar em cada pessoa que aceitasse verdadeiramente, porque logo no começo do livro de João 1,12 diz assim: e veio para que era seus, mas os seus não os receberam, mas todos aqueles que o receberam, ele deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Então, uma vez nós nos tornando filho de Deus, nós adotamos Jesus como nosso irmão, como nosso pai, porque ele é a questão da Trindade, né? Ele é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, uma vez nós aceitando Ele, nós entendemos que Ele passa a ser parte de nós. Nós temos que gerar, ou temos que pedir para o Espírito Santo gerar Cristo em nós, para que nós tenhamos essa familiaridade com Deus, para que da onde nós saímos, quando Ele soprou eu sempre falo isso para vocês, né? Quando Ele soprou aquele sopro do Espírito Santo naquele boneco de barro lá no Éden, Ele deu um pedaço dele. A partir daquele pequeno pedaço, nós temos que, vivendo uma vida de santidade, fazer que esse pedaço ele vai se multiplicando até tomar todo o nosso ser, para que possa ser, vou dar um exemplo, né? Se fosse unha, essa unha se tornasse dedo, se tornasse mão, se tornasse braço, se tornasse peito, cabeça, perna, até ele completar a obra completa de gerar Cristo completamente em nós. Essa era a ideia de Deus, e essa é a ideia de Deus para as nossas vidas, sabe? Ele gerar Cristo em nós. Então, quando ele fala assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor, por quê? Porque existia essa expectativa de como seria o Messias. E quando ele veio, ele quebrou todo esse padrão. Se não fosse o Pai, sabe, revelar o Cristo para os discípulos, ninguém aceitaria Jesus. Tanto que ele foi categórico, quando ele falou assim: Pedro, ele perguntou para os discípulos dele, né? Quem vocês pensais que é o Filho do Homem? Né? Quem vocês pensais que sou? Então um falou assim: é Elias, Moisés, ou João Batista reencarnado. E Pedro, ele inspirado pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo, Deus revelou Jesus para Pedro, e falou assim: você é o Cristo, o Filho de Deus. Então assim, se nós não tivermos essa comunhão com Deus e essa intimidade, dificilmente nós iremos gerar Cristo em nós e dificilmente nós iremos crer em Jesus. Que é muito fácil você dizer: não, eu creio em Deus, porque isso é religiosidade. Mas se nós crermos realmente em Jesus, nós não vamos pecar mais. Porque Jesus, ele disse claramente na sua palavra que o pecado afasta o homem dele e o pecado pode nos levar para o inferno. E quem, na sua sã consciência, vai querer cair no fogo do inferno, que é um fogo eterno, que é um sofrimento eterno? Quem, de livre e espontânea vontade, conscientemente vai querer para o inferno? Então, se nós não queremos para o inferno, nós temos que entender e acreditar em Jesus. Se nós vivermos uma vida de pecado, o que seria pecado? Qualquer coisa que é contra a palavra de Deus. Dá um exemplo, né? Mentir, ser falso, fofocar, não honrar pai e mãe, sabe? Não ter uma comunhão com Deus. Todas essas coisas nos afastam de Deus. E se nós realmente crermos em Deus, amarmos Deus, desenvolver esta comunhão, nós não vamos querer estar longe da figueira verdadeira, da videira verdadeira. Porque a videira é onde dá
a alegria, dá o prazer, dá a comunhão completa. É uma entrega. Quando você bebe essa videira, você fica embriagado com a presença dele. E essa embriaguez, ela vai gerar uma satisfação, sabe? Um gozo, uma alegria completa. Então eu estou querendo descrever para vocês assim, ó, todo ramo que estando em mim dá muito fruto. Quais que são os nossos frutos? É uma vida onde as pessoas não tenham do que nos acusar. E através dessa transformação na nossa vida, nós vamos gerar outras pessoas que pensam como nós, que ajam como nós, que andam como nós, que dá o testemunho de Deus. Por quê? Porque nós seremos testemunhas, nós viveremos a vida de Deus aqui na terra. E o objetivo de Deus é que nós, assim como nós vivemos a vida de Deus, nós possamos dizer como Paulo dizia, já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. E se Cristo vive em mim, eu já não sou o Celso, eu sou o pequeno Cristo. Então, eu gerando esse fruto, eu tenho a obrigação de multiplicar este fruto, de multiplicar essa semente que veio na minha vida, que criou uma nova natureza em mim. Eu era da natureza adâmica, ou seja, eu tinha herdado os pecados dos meus pais e multiplicado esses pecados na minha velha natureza. Mas quando eu nasço de novo, né? Acho que nasce, essa daí é a palavra, né? Quando eu nasço de novo, eu já estou numa nova natureza. E essa minha nova natureza não tem nenhuma relação com o pecado. Então eu vivo a natureza de Deus. O pecado já não faz parte, o pecado já não me aprisiona. Eu já não sou escravo do pecado. O pecado se tornou uma questão de escolha. Eu decido se eu vou pecar ou não. E uma vez eu amando meu Deus, eu jamais vou querer fazer algo que possa magoar o meu Deus. Então eu procuro viver uma vida de santidade, por quê? Porque eu quero que essa luz que brilha em mim, ela se torne uma luz constante para que possamos realmente cumprir o que está na palavra de Deus, que diz assim que nós somos os sal da terra, ou seja, que vai dar gosto a essa terra, e a luz do mundo. Sem a nossa presença, a presença de pessoas que realmente têm a vida de Deus neste mundo, o mundo vai andar em trevas. Então, olha a responsabilidade que cai sobre os filhos de Deus. Nós devemos ser essa luz que espalha a verdade de Deus, que expulsa as trevas que têm dominado este mundo nesse exato momento. Por que eu falo esse exato momento? Porque, meus amados, nós estamos vivendo o fim de todas as coisas. Nós estamos vivendo o momento mais intenso de Apocalipse. Nós estamos aí à beira de uma terceira guerra mundial. Daí vocês podem dizer, mas o que nós temos a ver com isso, né? A guerra é lá no Oriente Médio, né? Entre Israel e Irã, né? Ou a guerra é lá no extremo, bem no extremo da Europa, né? Entre Rússia e Ucrânia. Não, a guerra é para aqueles lados, aqui tá tudo bem, né? Amados, vocês não têm noção como que isso vai impactar as nossas vidas. Por que vai impactar as nossas vidas? Eu não sei se vocês já ouviram falar de guerra por procuração. Não é Israel contra Irã. Na verdade, é o mundo ocidental contra o mundo oriental. É Estados Unidos lutando para destruir China e a sua potência. Logo, quando ele destruir a China e sua potência, ele vai para cima da Rússia. Porque esse monopólio, esse poder, ele não quer ser partilhado. O objetivo principal dos globalistas, ou mesmo do homem do mal, né, o homem do pecado, que diz lá em Tessalonicenses 2, que é o anticristo, né, que ele vai se levantar, 2 Tessalonicenses 4, que ele vai se levantar, é ele ter o domínio e ninguém vai conseguir vencer ele. Eu falo isso daí para vocês, sem medo de errar. Hoje, qual que é o único homem que fala que vai estabelecer a paz no mundo todo e que, teoricamente, ele já tem feito essa sua promessa, ele tem estabelecido essa sua promessa?
Estava um caldeirão sabe, fervilhante lá, a guerra entre Israel e Irã. Ele falou assim, eu quero que amanhã vocês, em tal hora, vocês acabem a guerra, e acabou a guerra. Essa pessoa, vocês sabem quem são, é Trump. Donald Jr. Trump. Eu não sei se vocês já pesquisaram o que significa Donald. Donald significa dono do mundo. E Trump, trombeta. Então, assim, quando a gente vê essas coisas ocorrendo, qual que é o sinal claro do anticristo que vai surgir? É que ele vai estabelecer a paz no mundo. E ele já está brigando por receber esse título de homem da paz. Ele já está sendo indicado como a pessoa que estabeleceu a paz entre a Indonésia e a Índia. Estava lá, sabe, aquele turbilhão como em Israel e Irã. Ele falou assim, ele foi lá, resolveu e acabou a guerra de um dia para outro. Tanto que vai dar esse prêmio para ele do homem da paz. Eles já indicaram Donald Trump para receber este prêmio. Então, uma guerra terrível lá na África. Ele mandou o recado e parece que também vai parar essa guerra lá na África, que eu só vou pegar o nome aqui para dizer para vocês que país que é, para que a gente possa dar uma referência para vocês. País da África que está em guerra. Deixa eu ver aqui. Ó, todos esses países estão em guerra. Burkina Faso, República Centro-Africana, Mali, Etiópia, Somália, Sudão do Sul, Nigéria e República do Congo. Hoje, mais especificamente, né, que está tendo assim, uma guerra muito acentuada, é Sudão do Sul contra a República Democrática do Congo. E ele falou claramente assim, não, eu quero que essa guerra pare. E parece que eles já estão acertando para que essa guerra realmente termine. Então, assim, ele está se mostrando para o mundo algo que nós nunca tivemos, entendeu? O homem da paz, o homem que está estabelecendo a paz. Mas daí, a semana passada, veio uma crítica, né, de um dos dirigentes lá do Irã, né, falou assim, a guerra que é estabelecida à força não é a paz que é estabelecida à força, não é uma verdadeira paz. Pior que no mundo que nós moramos é. A paz ela só é estabelecida à força. Até mesmo a Bíblia diz que quando Jesus vir e estabelecer o reino milenar dele, que ele vai reinar nessa terra com um cetro de ferro, ou seja, com a força. As pessoas vão ter que submeter ao domínio, ao reinado de Cristo. E não tem conversa. Porque se eles desobedecerem o reinado de Cristo, vai ser o milênio, né? Eles vão morrer criança, então eles vão morrer com 100 anos. Está lá em Isaías 62, que o menor que vai morrer é aos 62 anos, porque se não submeter ao reinado de Cristo, eles vão morrer, vão cair direto para o inferno, porque vai estar estabelecido o reinado de Cristo aqui na terra. Então, assim, sabe, não tem conversa. A paz, de uma certa forma, ela sempre foi estabelecida através de força. E quem está fazendo isso hoje? A Rússia não botava muita fé nisso. A Rússia estava, sabe, não, hoje eu sou imperialista, né? Eu vou estabelecer novamente o domínio da União Soviética, né? Da antiga União Soviética, né? Foi lá e disse assim, não, é a mesma língua, né? Ucrânia, a gente vai lá e decidiu pegar a Ucrânia e foi lá e está lutando até hoje, né? Só que não contava com existe até aquela frase, né? Não contava com a minha astúcia, né? Que é a frase lá do Chapolin Colorado, né? Eu acho que o Zelensky, né? O presidente lá da Ucrânia, eu acho que ele diz muito bem isso daí, né? Para Putin, né? Não contava com a minha astúcia, né? Então, já uma guerra arrastando há 2 anos. Ele achava que ia ser uma guerra rápida, né? Uma guerra de no máximo aí, meses, já está se arrastando para 2 anos. E hoje eles estavam se sentindo dono do mundo, mostrando o seu armamento, né? Mas na hora que o Trump colocou realmente a sua força, né? Mandou bombas, que somente eles têm bombas muito inteligentes, né? Bombas que perfuram bunkers. O mundo hoje submeteu, entendeu? É um cara assim que hoje tem o respeito do mundo todo. Ele foi lá para o Oriente Médio, falou lá com o príncipe lá da Arábia Saudita, porque o grande pulo
o grande segredo dos Estados Unidos é a energia. Eles têm que correr atrás de um país que possa desenvolver uma energia, porque é onde vai alimentar a inteligência artificial que hoje eles têm através da empresa Palantir. Grava muito bem esse nome, meus amados. A empresa Palantir, e esse nome ela se originou lá nas obras do autor do Senhor dos Anéis, né? Palantir é aquela bola mágica, né? Aquela bola que geralmente as feiticeiras usam, né? Onde ela tem o poder de fazer coisas milagrosas, né? Coisas mágicas, vamos dizer assim, e também investigar o mundo todo, né? Até escrevi o que ela faz aqui, quer ver? Só para vocês terem uma ideia, né? Palantir. Hoje, o sistema que foi já estabelecido nos Estados Unidos é um sistema de vigilância do mundo. O dono dela, né, que é o Peter Thiel e o Alex Karp, está desenvolvendo juntamente com o governo Trump a maior inteligência artificial do mundo. Alex Karp, um dos donos, diz que seu sistema está sendo criado para dominar. E ele se iniciou, foi criado a partir do medo. Ou seja, quando foi criado esse sistema Palantir? Em 11 de setembro de 2001, quando teve o ataque das Torres Gêmeas, foi criada uma narrativa que o Iraque, através de Saddam Hussein, ia mandar bombas sujas, né, para todo mundo, né? Então, através desse medo, foi dado o poder para uma empresa privada, né, que é a empresa aí do Peter Thiel e do Alex Karp. Eles criaram a Palantir para vigiar todo mundo. Então hoje, se eles quiserem me encontrar, que nem agora, se eu disser uma palavra que possa despertar eles, quiserem me encontrar, eles vão saber onde eu moro, quais são os meus gostos, o que eu como, quais é a minha diligência, qual que é... eles vão saber coisas assim que deveria ser reservado somente a mim e às pessoas mais íntimas. Mas por hoje a gente dá a liberdade para a inteligência artificial do celular, de uma geladeira inteligente, da TV Smart, eles sabem de tudo da gente, até coisas secretas, né, que deveriam ser só nosso, eles sabem, entendeu? Então essa Palantir foi dada esse poder para ela, eles vigiam reinos, governos, políticas, pessoas, eles vigiam quem eles têm um poder assim fantástico, entendeu? O dono da Palantir. E ali, né, quando foi criado em 11 de setembro, na destruição das Torres Gêmeas, né, eles aproveitaram do medo, né, das pessoas e conseguiram esse poder, né? Hoje eles decidem que eles vão matar, quem eles vão encontrar, né? Foi através da Palantir que eles encontraram Osama Bin Laden, né? Que estava escondido lá na... Eu vou lembrar o nome do país, né? País lá montanhoso que tanto a União Soviética nem os Estados Unidos conseguiram vencer. O Afeganistão. Então eles conseguiram encontrar, olha que poder de vigilância eles têm. A Palantir, através da sua tecnologia, encontrou Osama Bin Laden escondido numa caverna no Afeganistão. Olha que absurdo. Então hoje não tem pessoas ou lugares que eles não sabem. Você tem uma ideia, eles compartilharam essa tecnologia com Israel, eles sabiam onde Ayatollah Khomeini estavam, que bunker que estavam, qual a bomba que conseguiria chegar a ele. Israel foi lá para destruir o Ayatollah Khomeini. Quem não deixou de ser destruído porque ele é um líder religioso, né, foi Trump naquele último momento. Não, sai daí, não quero. Que hoje quem manda, infelizmente, meus amados, quem manda no mundo é um homem que todo mundo está adorando, né, porque ele está... nós, né, infelizmente, né, a gente tá colocando a nossa esperança, né, quando eu falo nós, não se trata de mim, né, mas só para me incluir, para poder estar completando o meu raciocínio, né? A gente está colocando a nossa esperança, né, num Salvador aqui da Terra, né, e nós estamos acreditando que o Trump, né, ele é de direita, né, um homem realmente com boas convicções, né, com um bom relacionamento, e ele vai patrocinar o Bolsonaro para tirar, né, toda a esquerdalha, né, todo o comunismo, todos esses caras realmente do poder, né? Isso
Pode até ser que aconteça isso, eu não duvido não, até porque dentro da minha forma de pensar, né, direita e esquerda são asas de um mesmo pássaro, né? Então, eu até falo isso, né? Se eu falar isso, tem pessoas muito próximas a mim que vão dizer que eu sou esquerdista, né? Que eu sou comunista, né? Mas não sou. Eu costumo dizer que a minha única bandeira, que realmente eu empenho ela e tento realmente dar testemunho dela, é a bandeira de cristão. Mas hoje as pessoas elas estão perdendo relacionamento, perdendo família, perdendo casamento, perdendo filhos, perdendo esposa por causa de posição políticas, né? Isso é muito triste. Hoje você não pode dizer o que você realmente sente, né? Então, quando eles criaram esse sistema Palantir, que é o sistema de governo, né? Eles adquiriram um poder muito poderoso de vigiar, né? De ter uma vigilância no mundo todo, né? Eles invadem privacidade. A palavra Palantir se origina no clássico Senhor dos Anéis, onde um orbe mágico, né, pode prever o futuro e ver o que está acontecendo num lugar bem distante, né? Olha o poder que os caras têm. Prever o futuro, né? Daí você fala assim, como prever o futuro, né? Somente Deus tem essa capacidade. Não, mas o homem, eu vou dar algumas dicas para vocês, né? Que nem o Benjamin Netanyahu, né? Ele, na época que o Iraque se tornou uma potência, né? O Iraque estava dominando quase todo o Oriente Médio, né? E estava com aquelas questões, né, de desenvolver também um armamento muito poderoso, né? O Netanyahu, ele falou assim, olha, se vocês não destruir o presidente lá do Iraque, né, que ele foi enforcado, né, esqueci o nome dele, ele pode dominar todo o Oriente Médio, né? Ele foi lá e destruiu, né? Então, assim, ele nesses mais de 20 anos como entrando e saindo como primeiro-ministro de Israel, hoje Israel, meus amados, é assim, eu sou cristão, oro por Israel e pelo povo judeu, mas nós temos que ser cristão dentro da palavra de Deus. A Bíblia fala assim que existe muitos judeus que são sinagogas de Satanás, eles não são verdadeiros judeus, entendeu? Eles são usados pelo diabo. E quando a gente vai em referência bíblica, a gente abre lá claramente, lá no livro de Zacarias, que fala que 2/3 dos judeus serão exterminados. Se eles fossem um povo de Deus, Deus deixaria 2/3 ser exterminados? Com certeza não. Só existe só um remanescente, sabe? Um povo muito curto, muito pouco, né? do povo judeu, que realmente são de Deus, que vão ser salvos todos eles, mas 2/3 dos judeus, eles não são, eles pertencem a seitas, eles ainda vêm com aquela ideia de esperar o Messias deles, entendeu? O Messias falso deles que vai se levantar e aí muitos deles vão se arrepender e vão se voltar para Jesus, né? Esses daí também vão pertencer à igreja e podem ser arrebatados, também, né, serem salvos, mas eles vão passar pela tribulação, em grande tribulação, porque assim, lá em Daniel 9, diz sobre os 70 anos que Jeremias profetizou, né? Até o ano 69 dessa soma, foi aonde surgiu Jesus, que nasceu, viveu uma vida, morreu. Só que na última semana, entendeu? Faltava uma semana para exatamente completar essa profecia de Jeremias, aonde Deus iria destruir essa terra e ia fazer um novo céu e nova terra. Ele deu um pause. Foi dado um pause para que ele pudesse resgatar os gentios, ou seja, a salvação chegar até mim. Então falta somente uma semana para dar exatamente esse tempo para que ele possa buscar uma igreja santa. Por isso a necessidade, uma vez nós gerados pelo sangue de Cristo, gerados através do sacrifício de Cristo, não há desculpa para nós não vivermos uma vida de santidade, uma vida de busca a Deus. Por isso que ele diz claramente, logo na hora que a gente está lendo ali, né, em capítulo 15 de João, fala assim, ó, vocês têm que dar fruto, porque se vocês não dar fruto, a gente vai cortar e lançar vocês no fogo. Está dizendo assim, ó, vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado, ou seja, a palavra foi revelada a nós não temos mais desculpa de viver uma vida de pecado, nós estamos limpos, nós não temos que voltar novamente à sujeira do pecado, ao excremento do pecado. Nós podemos ter uma vida de santidade. Permaneçam em mim. Ou seja, se Deus habita em nós, nós temos que permanecer, porque não existe essa questão assim de, não, Senhor, agora sai de mim que eu vou pecar. Não, agora pode voltar de novo. Não, agora eu vou pecar, Senhor, sai de novo. Não, permanecer é não deixar Deus sair de nós.
porque não resta mais salvação, uma vez que nós, conhecendo Deus, tendo relacionamento com Deus, experimentando na nossa vida uma vida de santidade, uma vida espiritual, se nós cairmos, não há mais salvação. Está dito exatamente isso que eu estou falando para vocês, tanto em Hebreus 6, do 4 ao 6, quanto Hebreus 10, lá para os 25, 27, versículo 25, 27. Então, assim, nós temos condição de viver uma vida de santidade. Então, quando nós pegamos a revelação dessa passagem de João 15, diz assim: vocês já estão limpos, permaneçam em mim. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira, ou seja, em Jesus. Vocês também não podem dar fruto se não permanecer em mim. Eu sou o fruto, eu sou a videira, vocês são ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito frutos, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados e lançados no fogo e queimados. Se vocês não permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, se vocês permanecerem em mim e a minha palavra em vós, pedirão qualquer coisa e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito frutos, assim como serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu também vos amei. Permanecei no meu amor. Se obedecerdes os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como eu tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai, e permaneço no seu amor. Tenho-os dito essas palavras para que minha alegria esteja em vocês. Ninguém tem maior amor por aquele que dá vida aos seus amigos. Vocês são meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Já eu não lhes chamo mais de servo, porque o servo não sabe o que o Senhor faz. Em vez disso, eu tenho chamado amigo. Então, o João 15, ele nos lembra e ele nos dá realmente o aspecto de como nós temos que viver essa vida de nascimento de novo. Amados, nós estamos na eminência do arrebatamento. Eu sempre falo isso para que vocês possam entender. Toda palavra já se cumpriu, não há mais o que se cumprir. Tem igrejas que falam assim, não, o evangelho não foi pregado no mundo todo. Pelo amor de Deus, eles sabem se o evangelho foi pregado ao mundo todo para dizer, não, o evangelho não foi pregado. Foi pregado, meus amados. O evangelho foi pregado no Oriente Médio primeiro, depois foi na Europa primeiro, depois foi logo na Europa, depois foi nas ilhas, depois chegou nós na América. E esse evangelho, hoje nós temos nós temos uma noção de sociabilidade, de educação e de leis, justamente por causa do evangelho que nos foi pregado. Porque o mundo na época lá, negra das eras negras, eram bárbaros, entendeu? Não havia lei, era a lei do mais forte. Se não fosse o evangelho, hoje nós não teríamos códigos tributários, códigos civil, códigos familiares, nós não teríamos o direito propriamente aplicado. A maioria das leis, elas se originam de ética, se originam da palavra de Deus. Então, assim, nós temos que ter a noção de vivermos uma vida de santidade, porque vai começar agora uma grande perseguição. Foi votado agora, na semana passada, a lei da censura, entendeu? Na censura das mídias sociais, porque não tem nada a ver com relação à política. Eles não fizeram essa lei para censurar a esquerda ou direita, nem nada. O objetivo que as pessoas acham que era para censurar os bolsonaristas ou direita, mas não é para chegar nós em cristãos. Porque hoje nós pregamos a verdade e os verdadeiros cristãos não negociam a verdade. Então amanhã, quando nós estivermos pregando que o homossexualismo ele leva a pessoa para o inferno, os homossexuais vão levantar e fazer ação contra a gente, dizer que a gente está afrontando o modelo de vida deles. Quando a gente falar que o diabo ele é perverso, que ele só veio para matar, roubar e destruir, os satanistas eles vão se levantar, vão entrar com uma ação contra a gente para proibir exatamente a gente de falar a verdade. Então, tudo que gera nessa terra, a gente pensa se tratar com relação à perseguição, a gente imagina que seja sobre política, mas não, vai respingar no povo de Deus.
Então nós estamos vivendo os últimos momentos aqui na terra. A qualquer momento a trombeta irá ser tocada e nós seremos arrebatados e essa terra se tornará inabitável. Vai cair os astros aqui na terra, as pandemias vão se alastrar, tudo que nós conhecemos como modernidade, as bombas atômicas, as guerras vão fluir, fome, falta de emprego, controle total. Então, o momento de nós realmente se voltar para Deus e procurar ter uma vida de santidade para que nós possamos voltar à nossa casa, que a nossa casa não é aqui nessa terra, a nossa casa é junto com Deus, é no céu com o Pai, é agora. Que nós possamos gerar fruto de arrependimento num dia que se chama hoje. Que nós possamos, em nome de Jesus, convidar o Espírito Santo para mudar as nossas vidas e nós vivermos o que eu acabei de ler para vocês aqui, João 15. Que Deus possa nos abençoar e até o próximo encontro. Tá? Deus abençoe.